O Agro em Foco é o podcast da Escola do Agro da Unifiob. Você que é produtor, estudante ou simplesmente um apaixonado pelo agro, aqui você encontra conteúdo relevante que trazem tendências de mercado, tecnologia, inovação e assuntos que são tendências para a área do agronegócio. A cada episódio vamos trazer profissionais de empresas parceiras, professores ou egressos que têm muito a compartilhar sobre a sua trajetória. No episódio de hoje, nós vamos falar de parcerias que transformam. Caminhos para construir uma carreira de sucesso no agro. Eu sou a Kika Figueiredo, pró-reitora de negócios na Unifiob e host do Agro em Foco. E hoje eu tenho o privilégio e a alegria de receber um convidado muito especial. Ele que é mineiro de Montes Claros, ingressou na agronomia com 18 anos na Universidade de Viçosa, onde também desenvolveu o seu mestrado. Fiquei muito contente ao ler o currículo e descobrir que ele foi professor universitário e também coordenador de curso, então ele entende um pouquinho da nossa realidade aqui na Unifiob. Na sua trajetória, ele já passou por Mato Grosso, Minas Gerais e hoje atuando pela Syngenta desde 2010 na região aqui sudeste e sul de Minas, né? Atualmente é responsável pelas culturas de cereais do estado de São Paulo. É uma pessoa que gosta de estar com pessoas, né? E por isso talvez hoje é uma referência para os jovens aqui da Unifiob. É uma pessoa também que é muito família, né? Traz a família como base, casado há 25 anos e tem 2 filhas, segundo ele, 2 princesas. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, o seu tempo, a sua agenda. Eu sei que é bastante concorrida, mas para a gente é um prazer enorme estar com você aqui. Fique à vontade para falar um oi para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É um prazer, um privilégio estar aqui participando desse momento, porque eu acho que é muito importante a gente trocar ideia. E eu queria saber se você tem uma bola de cristal, porque depois que você leu aí, você buscou informação lá do passado. Mas muito legal ouvir essa trajetória e resgatar um pouco do que eu vivi nesse tempo, né? E o que me trouxe aqui até hoje. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui e espero que contribua com as informações que a gente está querendo passar para os produtores aqui agora. Com certeza, Ricardo. Eu falo que às vezes essas paradas que a gente faz, né, na nossa loucura do dia a dia e que a gente volta um pouquinho lá atrás para entender a nossa trajetória, ela é muito positiva para nós, mas também ela é muito enriquecedora para quem nos ouve, principalmente para os nossos estudantes, né? Porque muitas vezes eles olham para a gente hoje e acham que foi muito fácil a gente chegar aqui, né? Eu na minha posição, você na sua, sim, né? O Ricardo Braz, da Syngenta, hoje ele é responsável por isso, por aquilo, ou aqui, que é da Unifiob, que é veterinário. Mas a gente tem, né, exatamente aí alguns anos, uma história, né? E que a gente não constrói do dia para a noite. E hoje, numa sociedade, às vezes, imediatista, né? Todo mundo acha que, me formei e agora logo eu sou diretor, né, de uma empresa, ou logo eu sou o coordenador de uma região, né? E não é bem assim. Então, acho que o nosso objetivo, obviamente, além de levar para os produtores, né, informações técnicas, é também a gente gerar esse conteúdo, né, para os nossos estudantes e eles poderem se inspirarem, né, nas nossas histórias. Com certeza. E aí, para a gente começar, Ricardo, dentro da sua trajetória, a gente obviamente vê que você é um apaixonado pelo agro e, felizmente, a gente tem trazido pessoas aqui que também são apaixonadas pelo agro, então isso gera uma conexão e as conversas ficam fáceis, né? Como é que você enxerga hoje o agronegócio brasileiro como uma potência, né? E o que você vê de oportunidade para quem está chegando no mercado de trabalho? Kika, essa pergunta ela é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque nós somos o celeiro do mundo. Então, a gente tem N oportunidades, nós não temos grandes adversidades climáticas. Então, o Brasil é um país continental e que a gente pode produzir qualquer cultura que a gente queira aqui. O mais difícil por ser um país tropical também, as adversidades bióticas são grandes. Então, o desafio de produzir num ambiente desafiador, que é mais calor do que frio, né? E não tem quebra de praga durante o inverno aqui para nós. Então, é um país que tem uma grandeza com relação à possibilidade de produção e que tem grandes oportunidades para os alunos. Recém-formados, né? Então, a gente tem que aproveitar, os alunos principalmente, têm que aproveitar o momento de entrada na universidade para poder conhecer e entender quais as possibilidades deles, né? Porque eu costumo dizer que o curso de agronomia é um curso extremamente amplo e completo.
O aluno pode sair de matemática a física fazendo agronomia. E muitos deles acham que é só a biologia em si, né? Mas hoje a gente sabe que tem muita coisa que está acontecendo aí de inovação e que o mercado está ávido por esses profissionais. E muitas vezes esses profissionais, esses alunos, muitas vezes não têm a possibilidade ou a curiosidade de enxergar esse potencial do mercado que tem hoje. Fora daquilo que está sendo... Da bolha Da ali, bolha, né? Porque daí a bolha é a mão na terra, é o plantio, né? É o uso de a plantadeira. defensiva, é a plantadeira, a colheitadeira, né? É isso aí. E eu acho que é isso mesmo. Eu pensar no que a gente tem de oportunidade mesmo hoje, olhando principalmente tecnologia, inovação, base de dados, futuro, né? Quando a gente fala em produção de alimentos no mundo, e a gente sabe o papel importante do Brasil, onde é que esses agrônomos podem atuar, né? Que não é só no plantio ou na colheita, né? Sim, perfeitamente. Tem um monte de coisa Antes por trás. e depois da porteira. Exatamente. Então, eu acho que isso é um desafio para nós, enquanto instituição de ensino, né? Colocar na cabeça dos estudantes que é algo a mais. Assim como a gente também faz essa correlação com os estudantes de medicina veterinária, né? Não é só a clínica médica e cirúrgica, né? A gente está falando de produção animal, de saúde coletiva, planejamento. Então, a gente tem diversas áreas que podem ser... gerar, né, oportunidade para esses estudantes. E aí, Ricardo, para quem ainda não conhece, né, a gente está falando aqui, o Ricardo hoje representa a Syngenta, né, que é uma grande parceira da Unifeob já há algum tempo. Então, para quem ainda não conhece a Syngenta, né, qual que é o papel da Syngenta no agronegócio brasileiro hoje? A gente sabe que tem um nome muito expressivo, né, quando a gente fala em agronegócio Syngenta. Na verdade, a Syngenta é hoje uma empresa global e ela tem atuação em mais de 90 países e atualmente tem mais de 30 mil funcionários. Mas no Brasil, e assim como no resto do mundo, a grande intenção nossa é aumentar os níveis ou proporcionar ao produtor soluções para que ele aumente os níveis de produtividade e que a gente tenha mais sustentabilidade no nosso sistema de produção. Então, para isso, a gente traz inovação. Então, a Syngenta é, na sua raiz, uma empresa de inovação. Então, a gente vive, principalmente no meu departamento, eu faço uma ponte, para te explicar um pouco, eu faço uma ponte entre a pesquisa básica, que fica nas estações de pesquisa, e o campo diretamente com o produtor. Então, eu faço esse elo da pesquisa com a aplicabilidade disso no campo. E essas inovações, elas, muitas vezes, por conta de restrições até jurídicas, por conta de aprovação de produto e tal, o Brasil é um país que tem uma legislação muito rigorosa para aprovar produtos, e, por conta disso, existe um tempo bastante importante para que a gente possa esmiuçar os benefícios, as contribuições, os resultados dos produtos para chegar até a mão do produtor com a máxima segurança possível. Então, é um trabalho de várias mãos e que a grande intenção é fazer com que o produtor produza mais com segurança e sustentabilidade. Sustentabilidade. E é interessante essa sua fala, porque... às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre, né? E a gente sabe que quando a gente fala em agro, a gente tem assuntos que são polêmicos e divergentes, né? Essa a preocupação das empresas, de efetivamente colocar produtos que são seguros na mão do produtor e que, obviamente, vão refletir naquilo que vai chegar na mesa do consumidor, né? Com certeza. E esse é um desafio, né? Porque a gente tem esse cuidado com o olhar da sustentabilidade, né? Que impacta em todo mundo. Então, às vezes as pessoas não estão vendo isso dessa forma, né? Quando falam das empresas do agro, ou mesmo do agro como um todo, né? Acho que vale a nós começar a desmistificar esses assuntos, né? Isso é perfeito, porque assim, a sustentabilidade não está só nas empresas, não está só antes da porteira, né? Está em todos os elos. Então, assim, a gente precisa entender, por exemplo, você gasta-se muito, a população ou os produtores gastam muito recurso para produzir hortaliças, por exemplo. E o Brasil é um país campeão em perdas de hortaliças. E a sustentabilidade está aí também. Então, quando a gente pensa na questão do produto em si, se você perguntar lá em casa, minhas filhas vão falar que os produtos são defensivos agrícolas, que é isso que a gente, como a gente trata. Porque a gente tem que ter responsabilidade de entender que os produtos são desenhados e trabalhados para que traga benefícios. Então, quando a gente traz um produto novo, até a legislação traz isso. Ele tem que ser mais seguro para o aplicador, para o produtor, para o ambiente e para o consumidor. Então, produtos antigos eram muito menos seletivos, tinha muito mais toxicidade. Os mais modernos têm um período de permanência no fruto ou na planta muito menor, degrada mais rápido na planta. Então, acaba que a segurança para o consumidor também aumenta. E eu acho que outro ponto importante ainda com relação a isso é entender a questão da aplicabilidade, né? O quanto é importante o técnico junto do produtor, né? Para essa orientação também do consumo desses produtos ou desses defensivos
de forma consciente, né? E aí isso implica também na sustentabilidade. Então, realmente é um ciclo, né, de coisas associadas que não para. E eu Então, costumo dizer para aqueles alunos que têm a possibilidade de conviver comigo lá um pouco, da nossa na parceria, estação, né? aham. Então, eu costumo dizer para eles o seguinte: uma das coisas mais importantes num profissional hoje, que eu considero, é a questão da capacidade de comunicação. Existe um porquê do produto, existe o posicionamento, existe a dose, existe o momento da aplicação. E a entrega do produto na propriedade não é simplesmente levar um galão de produto e deixar lá. O produtor tem que ser orientado da melhor maneira possível para que ele possa perceber o benefício e utilizar o produto com segurança e com facilidade e entender que aquele produto que ele adquiriu traz para ele um benefício no controle da praga, da doença, da planta daninha, que seja. Na produtividade dele E final, no final, né? na produtividade, mas se a comunicação for falha, muitas vezes, pela falta de racional ao explicar o posicionamento, mesmo a forma de aplicar, o produtor pode não enxergar nada disso. Ele está comprando só mais um produto. E aí, na safra seguinte, ele não compra de você de novo, ele pode vai não comprar fazer de outro, recompra. né? Isso. Porque alguém vai explicar vai melhor. explicar, exatamente. Então, e aí, já aproveitando o gancho, Ricardo, que você trouxe essa questão da comunicação, acho que eu vou puxar duas questões aqui que elas têm relação com o que a gente está falando. Quando a gente fala aí na trajetória, né, e no processo de formação do estudante de engenharia agronômica, além da comunicação, o que mais você observa que ele precisa ter enquanto soft skill, né? Ele tem que sair da graduação se comunicando, e a gente, pelo projeto pedagógico, a gente trabalha essa vertente, né, que é o desenvolvimento das competências atitudinais, e que nem sempre os nossos estudantes eles gostam disso, eles reclamam muito e não dão valor, né? Mas a gente sabe que o mercado exige isso. Então, além de comunicação, o que mais você acha que é importante para esse pessoal que vai ingressar no mercado de trabalho? Inclusive, quando eu comecei a parceria com a FEOB, eu fiquei encantado com essa novidade, né, dessas competências atitudinais, porque é difícil você ver esse tipo de trabalho em outras universidades. E você comentou que eu fui professor e fui coordenador de curso, né? Eu sei muito bem como são as reclamações. Mas para mim também é um pouco mais fácil comunicar com os alunos, entender a dor. Lado deles, né? E eles também têm mais facilidade para conversar comigo, porque não está falando com ninguém da Unifeob. Mas eu acho que, de maneira bem simples, o aluno, eu acho que a geração de maneira geral, mas os alunos, não sei se é por causa da idade, são muito jovens, e muitas vezes eles perdem as oportunidades que estão ali. E eu acho que eles têm que aproveitar não só a questão da questão pedagógica durante o curso, né? Mas também trabalhar muito a questão de networking. É muito importante. Eu pergunto para eles: vocês conhecem as outras empresas? O Braz está aqui, mas vocês conhecem os colegas das outras empresas também? A capacidade de comunicação, que eu comentei com você. Pensamento crítico, que eu acho que é bastante importante. Tive várias experiências por onde eu passei. E hoje, no meu departamento, você tem a curiosidade e o pensamento crítico faz com que você desenhe possibilidades para o futuro. Como eu comentei mais cedo, são por volta de 10 anos. Por volta de 10 anos o período, né, para se aprovar um produto no Brasil. Durante esse período, você sendo curioso e tendo pensamento crítico, você pode encontrar diversas oportunidades, tanto para o produto quanto para o negócio, né? Então, resiliência também é importante, porque o mundo está muito maluco. Então, a gente precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo várias tarefas. E tem que estar em casa com as princesas. Isso. E tem que estar bem, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que conseguir conciliar as coisas. E conseguir desligar um pouco de algumas outras coisas, focar quando precisa. Então, assim, principalmente eu penso muito na formação do aluno, ele tem essa questão do olhar crítico, pensamento crítico, capacidade de comunicação, resiliência eu acho muito importante também, e a curiosidade, que eu acho que não pode faltar em nenhum momento. E em nenhum momento, né? momento. Porque a gente não está estático naquela posição, né? E a gente só vai mudar de posição se a gente for curioso, né? Senão você fica ali esperando passar, né? E senão você fica inerte, muitas vezes. Mas eu costumo dizer que meu avô, quando ainda vivo, comentava comigo sempre, uma frase que eu levo para a minha vida, eu sempre falo com eles. Meu avô falava assim: a gente morre de aprender, a gente morre quando para de aprender. A gente não para de aprender quando morre. Exato. Né? Então, assim, se você parar no tempo e parar de ter curiosidade de querer aprender coisas novas, está fadado em sucesso. Né? E eu falo
quando eu tive a oportunidade de estar em sala de aula também, que hoje eu não estou mais, eu sempre falava muito para eles que às vezes eles entram focados em uma área específica. Isso também aconteceu comigo, né? Eu queria trabalhar com cirurgia de equinos e quando cheguei na residência falei, eu não quero isso, né? Quero outra coisa. A gente está efetivamente pronto para as oportunidades, porque na trajetória, no desenvolvimento da carreira, oportunidades vão aparecer. Né? E você tem que estar ali pronto para abraçar. Né? E abraçar e ter a curiosidade de entender o que faz naquela posição, né? Para você poder se desenvolver naquela posição e galgar uma próxima. Então, eu sempre falei muito sobre oportunidades em sala de aula, porque é uma palavra que impactou muito a minha trajetória. Se hoje eu estou onde eu estou, é porque realmente apareceram oportunidades e eu enxerguei que ali eu tinha potencial para e ia tomar decisão para, não, vou seguir em frente, né? Isso. E não é isso que eu quero, não estudei para isso, né? Porque às vezes fica com aquela melindragem, né? Eu não fiz faculdade para isso, ou eu não estou preparado, ou eu não fiz a faculdade para isso, né? Então, abraçar as oportunidades também acho que é algo importante. Não, eu falo que essa situação especificamente, muitos alunos acreditam que a agronomia seja só defensiva agrícola e semente. E fertilizante. Então, muitas vezes, eles já entram, como você comentou, com uma vontade. Mas se você não abrir a cabeça e explorar as oportunidades, até para quem vai trabalhar especificamente com isso, você precisa ter um olhar mais abrangente, sim, né? Mais uma visão holístico. sistêmica do negócio, né? Porque senão você vai sempre aprender a mesma coisa e conversar sobre a mesma coisa. E é muito bom quando você chega num grupo de pessoas diferentes e você ouve e capta, aprende, e isso você leva para a vida, né? Eu acho que é o que a gente tenta passar muito aqui para eles, né? E aí, Ricardo, você falou já, né, do papel da Syngenta, e olhando um pouquinho essa questão da Syngenta ser uma empresa inovadora e com base tecnológica muito importante, dentro do processo como um todo da nossa parceria Unifiob e Syngenta, o que vocês têm feito de inovação no parque tecnológico hoje com a gente? Perfeito. Falando de parceria, né? Eu estava resgatando, para vir para cá, eu estava resgatando o tempo. Quando começou, o tempo passa né? tão rápido. Vai fazer 10 anos que a gente 10 anos, isso mesmo. Então, assim, é um período que o João até comentava comigo no tempo atrás, né? Que é uma parceria de ganha-ganha. A gente está aqui, a gente tem a estrutura, a receptividade que o pessoal da fazenda tem com a gente é fantástica, desde sempre. Então, eu costumo dizer que lá é minha segunda casa, né? Eu estou em casa lá. E aqui a gente desenvolve, ou melhor, na FEOB a gente desenvolve todos os tipos de protocolos possíveis. Por que eu digo possíveis? Que em algumas situações a gente tem que replicar um ambiente favorável para aquela praga, para aquela doença ou planta daninha. Então, nem todos os protocolos são desenvolvidos na Unifeob. Mas eu faço os treinamentos da equipe aqui. Então, para isso, eu exploro todas as possibilidades. Então, todo ano, eu apresento todas as inovações da Syngenta na área. Então, há 10 anos, vamos falar 9, porque no primeiro ano não apresentei, né? Mas há 9 anos eu venho montando esse treinamento que capacita a turma do sul de Minas, a turma de São Paulo inteira, em todas as tecnologias atuais e futuras da Syngenta. Então, assim, a possibilidade dessa parceria com a FEOB, para nós aqui no estado de São Paulo, é de extrema importância, porque a gente tem uma casa e a gente tem uma parceria realmente efetiva. De ganha-ganha para os dois lados, né? E até pegando o gancho nessa nossa fala aqui, quais são os benefícios para os estudantes, né? Quando você fala de a Syngenta estar dentro da Unifiob, né? O que os estudantes podem ganhar com isso, né? Porque às vezes a gente sabe que tem estudante que está lá no curso, mas nem se tocou ainda que a Syngenta é parceira, está aqui dentro e que tem uma base experimental lá dentro da estação, né? Então, o que você vê de benefício para o estudante nesse sentido? Eu vou voltar um pouquinho na resposta, porque eu queria comentar um pouco a respeito especificamente dos focos, né? Das tecnologias. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem de conhecimento mais comum que a gente trabalha com defensivos agrícolas, né? Mas a gente também é uma empresa de sementes, tanto de soja quanto de milho. No caso de cereais aqui, que é o que eu represento, né? A gente tem todas as culturas representadas, tem colegas trabalhando no país inteiro, no meu departamento. Mas a gente também trouxe, não só sementes e defensivos, mas a Syngenta acabou de adquirir algumas empresas e parcerias para a gente também ter produtos biológicos. Então, é um novo mundo que a gente está aprendendo juntos e que traz para a gente, dentro dessa parceria, a área que a gente tem lá, a possibilidade de investigar muita coisa.
Então, a gente trabalha desde sementes, já trabalhei muito tempo com sementes lá, não faço mais isso hoje. Mas hoje eu foco em defensivos e também nos produtos biológicos e bioestimulantes. Ô, Ricardo, aproveitando, eu acho que para a gente deixar claro para alguns ouvintes que de repente não são da área, define para a gente o que são os produtos biológicos. Ok. Quando a gente fala de produtos biológicos, a gente tem 3 vertentes para o produto biológico, né? Tem os bioestimulantes, que muitas vezes são classificados aqui como produtos foliares e tal, no Brasil, pela legislação. A gente tem produtos que são bioestimulantes, de base biológica ou não, mas falando da Syngenta, são de base biológica, e que trazem benefícios para a planta. Ativam certas rotas metabólicas na planta e fazem com que a planta responda melhor às intempéries ou produza mais. Quando a gente fala de biológico, a gente também fala de biocontrole. Então, a gente fala de biocontrole, a gente fala de produtos que têm ação inseticida, que têm ação fungicida, que têm ação nematicida, e são produtos biológicos das mais diversas fontes. Então, a Syngenta já tem um know-how com relação à questão do químico, e ela trouxe das parcerias e das importantes parcerias para biológico produtos realmente inovadores para esse ambiente. E também a gente tem produtos que melhoram a eficiência nutricional. O Bradisol, por exemplo, para melhorar a fixação biológica de nitrogênio na soja e assim por diante. Então, a gente tem vários produtos que são aplicados junto à semeadura, que podem disponibilizar nutrientes. Então, a gente chama de nutrient efficiency. Então, a gente vai trabalhando toda essa questão do solo, também a questão da planta, né? Ou seja, da bioativação da planta, e o biocontrole. Então, são 3 focos principais. E aí, para as pessoas que, de repente, não entendem, como o nosso desafio também aqui é desmistificar as questões do agro, né? Fala-se muito que os biológicos têm um menor impacto, né? Sobre, vamos pensar assim, ao sistema ou à agressão, né? Ao processo. E é isso mesmo? Sim. A gente tem... Está muito claro para nós, porque nós somos uma empresa de químico, né? De crop protection, mas também de biológico agora. É muito claro para nós agora que é um trabalho de parceria. Com o ambiente que a gente tem aqui no Brasil, de um clima tropical, de uma diversidade de pragas e de doenças e nematóides e assim por diante, não dá para a gente mudar tudo para o biológico. Mas para nós está muito claro que a parceria entre o químico e o biológico traz mais residual para os programas, né? E traz mais diversidade de espectro de controle. Então, você acaba, dentro do sistema, trazendo vida para um cenário em que a gente tinha, até então... Só a ação do agente químico. Os agentes químicos. Então, a gente tem agora... O que a gente está estudando agora é basicamente isso também, né? Quais são os benefícios e quais as possibilidades da parceria entre químicos e biológicos. Isso está muito interessante para nós. Está abrindo um monte de portas. Um leque de oportunidades, né? Então, isso também para o pessoal que está na faculdade, né? Está cursando, são oportunidades que estarão frescas aí no mercado, né? Fortes. Tendências. A tendência do biológico ela é uma tendência que não tem volta. A gente precisa aprender, é um desafio para todos nós. E o mais importante é que a gente tem no Brasil excelentes profissionais, já gabaritados, e que têm ajudado a gente muito a entender esse novo mundo, né? E isso só corrobora com o nosso potencial de produção e olhando muitas questões sustentáveis, né? Ou seja, estamos produzindo sim, mas olhando sempre o que pode trazer de benefício, né? Tanto para o sistema de produção quanto para a própria terra, né? Ou o ecossistema como um todo ali, né? É que a gente não pode parar de pensar que aqui a gente tem que pensar no produtor ou na área que ele tem como um sistema que tem culturas de sucessão diferentes ou de rotação, como queira. Mas aquilo é um ambiente e que se a gente favorecer isso da melhor maneira possível, a gente entender as dores do produtor, né? E trabalhar com ele com as ofertas e com as possibilidades para que uma cultura auxilie a outra, para que um produto aplicado numa cultura não interfira na outra, negativamente na outra, mas sim positivamente sempre. Entender esse processo é muito importante e abre um leque imenso de oportunidades para alunos. E você havia me perguntado uma pergunta, eu desviei a sua pergunta. Não tem problema. Na verdade, para a gente entender, né, quais seriam as oportunidades que a gente... Não, na verdade, a gente até pulou essa. A gente está falando aqui agora com relação à trajetória, né? O que a gente tem de evolução, por exemplo, para quem começa a ingressar na Syngenta? Para onde ele pode evoluir, para onde ele pode chegar? Tá. Na verdade, quando a gente pensa
numa porta de entrada, vamos dizer assim, mais comum e mais conhecida no meio das multinacionais, é o cargo de assistente técnico. É uma função de entrada. É uma função que é fundamental, porque é um suporte e uma parceria com o colaborador da Syngenta, que é fundamental porque é o braço direito. Eu tenho 2 assistentes da FEOB que são meu braço direito. E, a partir daí, eu costumo dizer até para os meus assistentes, você entrou como assistente, mas daqui para frente eu preciso entender quais são as suas ambições para eu poder te formar. Então, eu vou direcionando conforme vem a demanda que o colega passa, né? Que o colega me compartilha. Mas o mais interessante é que, normalmente, a pessoa pode ir para a área de vendas, o RTV, né? Representante técnico de vendas. Ele pode ir para marketing, que muitas vezes marketing precisa de uma formação bem mais específica. Né? Mas boa parte dos colegas de marketing da Syngenta são agrônomos. Então, boa parte deles são agrônomos. A Syngenta tem uma empresa de agricultura de precisão, de digital. Então, nós temos também a possibilidade de ir para esse ramo novo aí também, tecnologia, né? Que é fantástico porque te traz a tradução de imagens em números e oportunidades. Então, você capta imagem via satélite, dependendo do aplicativo que você usa, da forma como você traduz aquela imagem, ou trabalha aquela imagem, te traz um emaranhado de possibilidades para a próxima safra, por exemplo. Né? A gente tem também a pessoal da pesquisa, a gente não pode esquecer. O pessoal da pesquisa, que aqui em São Paulo está sediado em Olambra. Então, nós temos uma estação de pesquisa lá para todas as disciplinas. Então, você tem entomologistas, fitopatologistas, herbologistas, fitotecnistas e também o pessoal que trabalha com manejo de resistência. O maior laboratório de manejo de resistência da América Latina, da Syngenta, está em Olambra. É aqui do lado. Inclusive, os alunos da UniFEOB, vez ou sempre, estão lá. A professora Caroline Rabelo sempre leva os alunos lá na disciplina de melhoramento genético. Então, a gente tem a parte de HF, né, de vegetais, que fica lá, sediado também. A parte de cereais, cana, algodão e tudo mais. Então, o emaranhado de possibilidades não são só as culturas, mas também as funções. Eu costumo dizer que a gente sempre gosta mais de alguma coisa do que de outra. A gente sabe um pouco do que é o perfil da gente, né? Mas a gente pode moldar ele também. Então, às vezes, ser um RTV não está na veia do aluno naquele momento. Mas se ele experimentar, conhecer o RTV, vivenciar a vida do RTV, ele pode gostar também. E abrir a oportunidade para outras possibilidades. Até aproveitando a sua fala e pensando um pouco nos estudantes, né, abrir mesmo o leque de estágio, né? Conhecer e experimentar todas as áreas, para daí eles poderem tomar a decisão de que caminho seguir a hora que aparecer aquela oportunidade, né? Não ficar engessado em uma área específica, né? Como aconteceu com você, né? Exato. Você entender que quanto mais você experimenta, mais oportunidades você tem de escolher. De escolher, exatamente. Porque se você foca muito numa área específica, né? Você perde a oportunidade de conhecer as outras. Você perde a sua visão sistêmica também, né? E pode ser ali do lado que seria a melhor colocação para você, né? Então, acho que isso é um contexto também que vale a gente estar sempre reforçando para eles, né? Hoje, Ricardo, na Syngenta, quantas pessoas você lidera diretamente? Na verdade, é o seguinte. Dentro do meu departamento, eu não tenho... Eu trabalho praticamente sozinho. Sozinho. Eu tenho 2 colegas, que são os meus assistentes, né? Que eu lidero diretamente, que são os meus guardiões, vamos dizer assim, né? Mas eu trabalho com os RTVs. Tá. Então, a minha parte é a parte técnica. Então, os RTVs nas vendas, o pessoal da pesquisa lá na pesquisa base básica, experimental, lá na estação de Olambra, e eu faço a ponte. Então, eu tenho contato com os RTVs. Eu não vou te precisar um número, mas são mais de 20 RTVs. E esses RTVs também trabalham com o que a gente chama de força de venda externa, que são as cooperativas e as revendas. Então, eu também permeio aí a capacitação dessa turma. Então, eu não deixei de ser professor. Sim. Então, hoje, eu continuo sendo professor dos posicionamentos, eu continuo sendo professor dos programas de uso e eu faço muito treinamento. Então, é o meu papel trazer a informação que a gente gera dentro da FEOB, por exemplo. A informação técnica preparar esse pessoal para a venda. Aí a gente sumariza esses dados junto com os colegas do Brasil inteiro. A partir desse momento, a gente tem um material renovado todo ano, né, de posicionamentos, e fica a minha responsabilidade
fazer com que essa informação criada dentro da FEOB e outras instituições do Brasil inteiro chegue nas mãos dos produtores através dos RTVs, da força de venda externa, para que o produtor possa utilizar da melhor maneira possível. Então, é um ciclo que nunca acaba. Porque anualmente tem coisas novas chegando, tem, às vezes, detalhes de produto que são acertados ali, que tem que chegar lá na ponta. É né? isso aí, não é só inovação, propriamente dito, né? Mas existem, por exemplo, doenças novas que podem acontecer, que é o caso de uma doença nova na soja, quebramento de hastes e podridão de grãos, que veio do Mato Grosso para cá, já está aqui em São Paulo. A gente teve que aprender. E aí, a gente tem que fazer com que o produtor entenda a problemática e para que ele possa trabalhar o melhor programa possível. Então, as novidades, não param. Elas sempre acontecem. E isso que é legal no agronegócio. Porque a gente nunca deixa de aprender e o mais importante é que a gente tem que sempre se desafiar para trazer a melhor solução possível. Sim. Eu falo que é encantador, né? Eu, às vezes, penso que eu deveria fazer agronomia também agora, já que a gente está na FEOV, tem semi-presencial, já aproveitando aqui, fazendo uma divulgação, extensão, né? Porque realmente é um mercado com muitas oportunidades, né? E a gente que está envolvido no segmento, a gente passa a gostar mesmo, né, do negócio, né? E por que não estar dentro, né, de alguma forma mais técnica ali. Bom, Ricardo, eu acho que a gente já falou quase tudo que estava previsto aqui. Eu acho que para a gente caminhar aqui para os finalmente, né, dentro desse contexto e efetivamente a gente consegue perceber no brilho dos seus olhos, né, a paixão pelaquilo que você faz. Por que o Ricardo escolheu engenharia agronômica? Boa pergunta. Muitas vezes a gente tem que resgatar o passado, né, as coisas. É interessante. Mas a gente estava comentando no início aqui, né, antes das gravações. Muitas vezes quem faz agronomia já tem um histórico, né, de estar no campo, de presença, dos antepassados. Mas eu costumo dizer também nas minhas palestras para os alunos, né, que geralmente o pessoal do GESP... Os grupos de estudo, eu falo, um médico, muitas vezes, não teve a oportunidade de vivenciar a medicina antes de entrar na faculdade. E muitos agrônomos podem entrar também na faculdade sem ter tido o histórico, né? Mas, no meu caso, por muito tempo eu fiquei tentando entender, sabe? Mas eu tenho quase certeza, eu tenho certeza, que veio da minha madrinha. Todas as minhas férias, eu ia passar na casa dos meus padrinhos. Eles eram produtores rurais, no norte de Minas. E a minha madrinha sempre gostou muito de planta, de jardim e de roça. Me ensinava a ouvir a galinha cantar e achar o ninho no mato, sabe? Então, assim, eu vivi muito tempo com ela lá. Depois de mais velho, quando eu comecei a agronomia, eu resgatei essa memória em mim. Eu falei, cara, foi ela que me apresentou ao mundo do agronegócio, né? Da maneira simples dela, mas da maneira muito apaixonante que ela tinha. Então, assim, desde uma estaca para propagar uma planta, uma muda, uma planta ornamental, e ela, o cuidado de plantar ali, aquilo me trouxe uma curiosidade e uma vontade de aprender aquilo, que no final, lá na hora de decidir que curso fazer, né? Tantas opções tinha. Eu falei, cara, eu vou tentar isso aí. E fui para Viçosa e lá realmente me apaixonei pelo negócio. O que você poderia trazer de dica para os nossos ouvintes, né, de um livro bacana que você gostaria de compartilhar, ou um podcast, ou um TED Talks? Não precisa ser do agro, tá? Pode ser qualquer... Na verdade é o seguinte, quando eu sou muito curioso no sentido de abrir as minhas oportunidades para ouvir o máximo de pessoas possíveis, né? Então, assim, na minha vida atual, eu tenho pouquíssimo tempo para ler. Para ler, né? Então, o que eu tenho feito? Eu também acredito muito que na questão da língua estrangeira, ou uma língua, outra língua, segunda língua, traz uma possibilidade também de abertura de possibilidades. Então, hoje em dia, o que eu mais faço das minhas viagens é ouvir podcast em inglês. Então, eu ouço muito para tentar sempre estar fixando. Mas o mais importante, eu acho que uma dica mais importante que eu posso dar para eles é o seguinte: tenho certeza da idoneidade daquelas pessoas que vocês estão ouvindo, porque tem de tudo na internet. Então, assim, eu costumo dizer que se você abrir o Google, qualquer coisa, o YouTube, que seja o Instagram, o TikTok, que é o que eles mais gostam, você pode ouvir qualquer coisa. E tem muita gente no agro fazendo... tem muitos influenciadores digitais no agro hoje, né? Mas eu acredito muito que, para que eles consigam buscar a referência daquela pessoa, se aquela pessoa realmente tem uma história
de conhecimento real e não só da boca para fora. E se aquela informação que ele está repassando pode ser absorvida e repassada. Porque tem muita balela na internet. Sim. Então, assim, independente do que eles ouçam, do que eles vão acessar, é ter a curiosidade e a certeza de que aquilo que eles estão estudando, avaliando, entendendo, lendo, ouvindo, seja algo que possa realmente ser replicado. Acho que isso é o mais importante. Acho que a seleção de conteúdo, né? Ser criterioso. E qual tema relevante você acha que a gente poderia trazer para o Agro em Foco? O que você, de repente, gostaria de ouvir aqui com a gente? Lembrando do que a gente está vivendo hoje, né, da minha grande possibilidade de trabalho hoje, que eu estou muito envolvido com o pessoal dos biológicos, acho que seria um assunto interessante, poderia ser. E a questão de mercado. Bacana. A questão de mercado é importante porque o produtor brasileiro ele consegue produzir bem. Aqui no estado de São Paulo, eu costumo dizer que a gente é a maior fronteira agrícola de soja do Brasil atualmente. Eu costumo gritar isso, tá? Porque a gente tem uma possibilidade imensa de renovar a cana-de-açúcar com soja sem derrubar uma árvore. Então, a gente está aqui no estado de São Paulo, que tem essa imensidão de lavouras de cana. De cana. E que boa parte dos produtores estão trabalhando com renovação com soja. Com soja. Mas, muitas vezes, o produtor não tem o know-how, o conhecimento de, uma vez produzido o produto, comercializar bem. Então, o mercado entendeu antes as tendências, né? E o depois, até para a escolha de cultivos que ele vai fazer nessa área, eu acho que é um assunto que pode criar uma conexão muito grande com a realidade hoje do dia a dia do campo. O agro em si, obviamente, não todas as vertentes, mas a gente vê essa dificuldade, né, desse olhar da gestão. A gente vê as propriedades rurais tentando fazer essa virada de chave para empresas, né, para atuar mais ali com gestão mesmo, mas a gente tem pontos falhos, né? E realmente o produtor, às vezes, ele perde por não fazer uma gestão eficiente do negócio dele, né? E se a gente pensar que dos produtores que estão aí hoje são produtores tradicionais, muitas vezes, né? E existe uma dificuldade muito grande que a gente está percebendo hoje com relação à sucessão familiar. Então, assim, existe uma dificuldade para a família, os filhos, quererem assumir, né, aquele negócio. E muitas vezes trazem um olhar diferente, a turma mais nova traz um olhar diferente, né? E geralmente esses produtores mais jovens e que assumiram a sucessão, eles têm um olhar muito mais crítico e um olhar muito mais voltado para o negócio. Para o negócio, né? Então, assim, existe um desafio aí entre equilibrar, né, o técnico a tradição, né? O técnico e a sucessão com a modernidade, né? Com a tendência de negociar bem o que está se produzindo. Né? E até porque muitos desses jovens que estão assumindo essa base, né, familiar são jovens que foram estudar fora, né, adquiriram conhecimento em grandes faculdades e estão voltando para colocar tem a bagagem, mas não tem a mão na massa ali ainda, né? E que muitas vezes na sucessão os mais antigos acham que não vai fazer a diferença a informação nova ou o conceito novo. Existe um desafio. Se associar bem isso, acho que todo mundo ganha, né? Só tem sucesso nessa história. Ricardo, olha, um prazerzaço estar com você aqui. Eu acho que foi um conteúdo super rico, tanto para os nossos estudantes, para os produtores ou ouvintes curiosos, né, sobre assuntos do agro. Então, muito obrigado pelo seu tempo, né, por travar aí a sua agenda numa véspera de feriado que a gente está gravando aqui hoje para estar com a gente em São João. Em nome da Unifiob, agradecer mesmo a sua presença e agradecer a parceria, né, que é realmente uma parceria aí de 10 anos, né, sólida e que realmente a gente vê muito nesse caminho entre Unifiob e Syngenta essa questão do ganha-ganha, né? É bom para a Syngenta, mas é muito bom para a Unifiob. Para a gente é um prazer falar que somos parceiros da Syngenta e que o Ricardo Braz é o cara que representa essa parceria. Então, muito obrigado mesmo. A recíproca é verdadeira. Então, assim, em nome da Syngenta, eu agradeço a parceria da Unifiob com a gente, porque realmente, como eu falei no início, a gente se sente em casa aqui. E, para terminar, eu queria deixar uma dica aos alunos, né? Aproveitem mais as oportunidades. Eu falo com eles sempre isso. Entendam que 4 anos de curso passam muito rápido.
Então, assim, qualquer final de semana que você perca, qualquer oportunidade de um grupo de estudo que você participe, de uma palestra à noite que tenha lá para você ouvir alguma coisa diferente, não percam tempo, porque tudo que você aprende na universidade ou que você vivencia durante a universidade pode ser um diferencial no seu currículo para uma vaga futura que você queira galgar, né? E eu acho que só complementando essa sua fala, é algo que a gente também tenta trazer para eles, né? A trajetória deles começa no primeiro dia de aula, né? Eles não podem deixar para ter esse insight de pensar na trajetória quando eles estiverem no terceiro ou quarto ano. Eles já são agrônomos no primeiro dia de aula. Exatamente. Ali começa a profissão, né? E a gente avalia, tá olhando, né? Tá de olho, né? Tá garimpando, né? A gente vira olheiro, né? É isso mesmo. Maravilha. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Você. Foi um prazer você. estar aqui também. Ótimo. Bom, o Agro em Foco ele parte da premissa que gerar conteúdo de relevância é uma das maneiras de se conectar às pessoas. Acreditamos que quanto mais a gente conhece, mais a gente amplia a nossa visão de futuro. Estejam junto conosco, né? Acessem as nossas plataformas, ouçam esse episódio e ajude a espalhar essa conversa. Até a próxima.